Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo para reflexão da liturgia da palavra do domingo. Como eu fiz o propósito de toda semana postar um vídeo com reflexão da liturgia do domingo seguinte, então esse é o vídeo em que vou refletir com vocês sobre a liturgia do terceiro domingo da Quaresma. E se você está passando agora pelo meu canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, porque à medida que você se inscreve, você ajuda o canal a ganhar mais força, mais visibilidade e também deixe seus comentários aí embaixo. Os comentários também ajudam o canal a ser mais visível. Essa é a dinâmica que o YouTube usa. Quanto mais interação as pessoas tiverem com os canais, mas ele entende que esse canal é importante, então deixe seus comentários, deixe ali observações, sugestões de temas, perguntas também pode deixar, mas eu nem sempre consigo responder todas as perguntas por questões de tempo, mas vez por outra eu faço também um vídeo respondendo questões. Vamos lá então à reflexão do terceiro domingo da Quaresma. Bom, eu vou fazer uma retrospectiva rapidamente para a gente entender a dinâmica da Quaresma, porque é uma sequência. É sempre importante, quando a gente vai à missa, a gente entender o que está sendo celebrado, entender qual é a mensagem principal daquele domingo e saber que existe uma estreita ligação entre um domingo e outro. Então, no primeiro domingo da Quaresma, Jesus nos levou a um deserto, que simbolizava também o deserto quaresmal que nós estávamos entrando. E lá naquele primeiro domingo, naquele deserto, diante das nossas fragilidades, nós fomos convidados a refletir sobre as nossas tentações, porque são nos momentos de aridez da nossa vida que somos mais tentados. No segundo domingo, ele nos levou ao alto de uma montanha, e lá, junto com Tiago, João, Pedro e também Moisés, Elias, ele se transfigurou. E com aquele gesto, com aquela revelação da Páscoa, o prenúncio da Páscoa, ele nos convidava também a transfigurar muitas coisas em nós, a mudar muitas coisas em nós, para podermos também transfigurar as realidades que nos cercam. E agora, nesse terceiro domingo, ele nos leva, nos toma pela mão e nos leva ao poço de Jacó. Senta conosco lá na beira do poço, e aí nós vamos nos identificar com a mulher samaritana, porque muitos de nós temos muita coisa parecida com a mulher samaritana, dos nossos pecados, dos nossos afastamentos de Deus, das vezes que nós vamos por outros caminhos, tudo isso porque nós estamos sedentos da verdadeira água, a água viva que é Jesus. Então, nesse domingo, nós chegamos diante deste poço para beber desta água viva que é Jesus e resgatar nossas forças, encontrar de novo o caminho e seguir com ele. Então, o tema deste domingo é o tema da água que nos lava, da água que purifica dos nossos pecados, da água que mata todas as nossas sedes. E quem bebe desta água que é Jesus, ou seja, quem se encontra com ele, nunca mais terá sede, porque Jesus é aquele que sacia todas as sedes. Nós temos inúmeras sedes, mas porque nós ainda não bebemos verdadeiramente desta fonte. Quanto mais sedes de outras coisas nós tivermos na vida, mais demonstra que nós não bebemos ainda desta fonte verdadeira que é Jesus. Assim, então, as leituras deste domingo trazem como tema a água viva, a fonte da vida. A primeira leitura que nós temos é um trecho do livro do Êxodo, e neste trecho do livro do Êxodo mostra para nós o povo brigando com Deus na travessia do deserto, lembrando que o Êxodo é o livro em que relata a travessia do povo hebreu da escravidão do Egito para a Terra Prometida, e nesse ínterim de 40 anos, ali eles têm muitas faltas, muita escassez, inclusive falta de água, porque é deserto. E no momento de aridez, no momento de sede, o que acontece? Eles brigam com Deus.
Vocês percebem alguma coisa parecida conosco? Ou então com a sua vida? Às vezes em que, quando nos falta algo, quando nos falta alguma coisa, quando as nossas vontades não são feitas, muitos de nós brigam com Deus. Acha que Deus abandonou, se revolta com Deus. Tem gente que nos momentos de dificuldade acaba, em vez de se aproximar mais de Deus, se afasta de Deus. Tem gente que diante de grandes perdas, decepciona com a igreja, decepciona com Deus, acaba não participando mais da comunidade. Isso mostra que é uma pessoa profundamente sedenta desta água viva, que está ainda no estágio da samaritana, que tem que ir buscar água que não sacia a sede, porque não encontrou a água verdadeira. Foi o que aconteceu com o povo hebreu. Eles estavam brigando com Moisés porque não tinham água. Moisés recorreu a Deus e Deus apontou um caminho para Moisés. Olha, leve-os diante do grande rochedo, lá em Massa e Meriba, e lá eu vou mostrar para eles que eu tenho amor por eles, que eu tenho poder e que eu sou capaz de tirar a água de pedra, para mostrar o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Quando o texto do livro do Êxodo mostra Deus, através de Moisés, tirando água da pedra para matar a sede daquele povo, mostra o Deus do impossível. E é no Deus do impossível que nós somos convidados a crer neste terceiro domingo da Quaresma. Mas o povo hebreu, naquele momento de dificuldade, brigou com Deus, brigou com Moisés. Não é brigando com Deus, não é se afastando dele que nós vamos encontrar a água viva, mas é nos fortalecendo cada vez mais. Por isso que a resposta desta primeira leitura é o Salmo 94, aquele salmo conhecidíssimo nosso, porque nós rezamos como salmo invitatório todos os dias na liturgia das horas. Quem faz a liturgia das horas, todos os dias reza o Salmo 94, que é aquele salmo belíssimo que fala: vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremo-nos, prostremo-nos por terra e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que Ele cuidou com suas mãos, as ovelhas que Ele conduz com as suas mãos. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis vosso coração como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Olha que bonito este salmo, lembrando a provocação que o povo fez a Deus, os seus pais e os seus antepassados. Então ele está dizendo para nós: não fecheis os vossos corações como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Apesar de terem visto tantas coisas boas de Deus, eles fecharam o coração para Deus. Quantas vezes nós fechamos nosso coração para Deus, apesar das infinitas graças que Deus concede todos os dias na nossa vida? Nós somos também um povo de cabeça dura. Continuamos pessoas de cabeça dura em relação a Deus, porque continuamos fechando o nosso coração, apesar de vermos tantas obras, tantas graças de Deus no mundo e na nossa vida. E é esse Deus que nos ama infinitamente, que dá provas do seu amor por nós, como mostra ali a carta aos Romanos, que é a segunda leitura deste domingo,
A carta aos Romanos fala da esperança que nós devemos ter em Deus, da fé, da esperança e de uma esperança que não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, porque Deus provou que nos ama. E onde é que está a prova do amor de Deus? Lá no finalzinho da segunda leitura, Paulo lembra desta prova que a gente não deveria esquecer nunca, porque a gente carrega no peito, fazemos o sinal, que é a cruz. E aí Paulo diz: a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Cristo morreu por nós, pecadores. Antes ele vai dizer, olha, por uma pessoa boa, por uma pessoa justa, talvez até alguém tenha coragem de morrer por ela. Agora, morrer por pecadores, só Deus mesmo para fazer algo dessa natureza, dessa magnitude. Você quer prova ainda maior de que Deus te ama? O que você está esperando para mudar a sua vida? O que você está esperando para ser uma pessoa melhor e demonstrar mais o seu amor para Deus? Eu acho que você está esperando encontrar Jesus na beira do poço, como a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher de um povo que não se dava bem com os judeus. Jesus era judeu, a mulher era do povo da Samaria, do povo samaritano. E Jesus, ao atravessar esse povoado, ele faz questão de parar. Jesus vai ao encontro dos necessitados, dos sedentos de Deus. Ele sabia que ali tinha gente sedenta de Deus, que aquele povo era um povo sedento de Deus. E aquela mulher representava esse povo sedento de Deus. Ele senta à beira do poço, o poço de Jacó, porque o poço de Jacó era para aquele povo um símbolo muito importante. Era o terreno que Jacó tinha dado ao seu filho querido, que era José. Ali Jacó construiu um poço, aquele poço matou a sede de muita gente, aquele poço matou a sede de muitos animais, aquela água era uma água importante para aquele povo, mas era simplesmente água. E aquele povo venerava, adorava aquela água. E Jesus senta naquele poço para mostrar para aquele povo que além daquela água que era importante, havia uma outra, muito mais importante, que era ele próprio. Ele, a água viva, ele, Deus. Enquanto aquele povo não encontrasse Deus, eles continuariam tendo sede, inúmeras sedes, inúmeros tipos de sede. E foi essa a proposta de Jesus. Ele sentou ali de propósito, ele quis encontrar com aquela mulher de propósito. E olha a condição como ele se coloca. Jamais alguém que tivesse arrogância no coração iria ao encontro desse povo, iria falar com uma mulher samaritana, iria pedir água para ela. Ele provoca a conversa, ele vai ao encontro. É essa igreja que o Papa Francisco pede para nós, da igreja em saída, de ir ao encontro das pessoas, dos mais necessitados, dos mais ausentes de Deus, ou dos mais carentes de Deus, ou dos mais sedentos de Deus. A samaritana simboliza povos sedentos de Deus, simboliza pessoas sedentas de Deus. E Jesus vai ao encontro dela. Ele se coloca numa atitude de profunda humildade, porque não é ela que pede água para ele, é ele que pede água para ela. E ela então questiona, ela não entende, como você não tem sequer um balde na mão e está me pedindo água? Além disso, o poço é muito profundo. Ela começa a perceber que a água que ele está provocando que ela peça não é água literalmente, é o próprio Deus que falta na vida dela. E aí começa um dos diálogos mais profundos que nós encontramos no texto de São João, de Jesus com essa mulher. E ele vai então mostrando para ela que ele é a água que ela procura. E ela vai entendendo. E ao entender, porque Jesus relata a vida dela, mostrando uma mulher extremamente marginalizada, uma mulher que teve 7 maridos e o que estava com ela atualmente não era seu marido, ou seja, ela era extremamente marginalizada.
Se você olhar por outro ângulo, parece uma mulher prostituindo-se. Ou seja, ele vai ao encontro para resgatar não só a vida daquela mulher, mas daquele povo que se prostitui, daquele povo que vai buscar outros deuses, que não é o Deus verdadeiro, e ele vai ali e se apresenta como Deus verdadeiro, fonte de água viva. E a mulher começa a perceber que ali está alguém diferente. E ela mesma vai dizer: Senhor, vejo que és um profeta. O coração dela começa a abrir. E ela começa a perceber que ali está o próprio Deus. Quando ela toma consciência disso, ela volta correndo para contar para os outros. E os outros vêm também ao encontro. E o texto vai num desfecho mostrando que muitos samaritanos acreditaram em Deus, transformaram a sua vida, beberam daquela água. É isso que nos traz a liturgia deste terceiro domingo. Deus nos convida a beber desta água no meio desse deserto que é a Quaresma, no meio dos desertos da nossa vida, porque cada um tem o seu deserto. Você pode saber qual é o deserto que você está vivendo hoje, não importa o deserto que você esteja vivendo, ele te convida, venha, beba desta água e você não terá sede no meio desse deserto. Você terá força para atravessar esse deserto. Você vai encontrar a força que você está precisando para superar suas dificuldades. E aí, uma vez abastecidos desta água viva, você vai poder levá-la para os demais. É a proposta deste domingo. Então, quando você for à missa neste domingo, lembre-se, você vai se aproximar do poço de Jacó. Você vai encontrar ali não água simplesmente, mas a água viva que é Deus. E se você beber desta água, você vai voltar transformado para sua casa. Não para si, mas para os outros. E vai levar essa água para outras pessoas. Vai mostrar, testemunhar que você encontrou verdadeiramente com Deus. Agora, se você voltar vazio, como de qualquer outro momento ou de qualquer outra celebração, é sinal que você não captou o verdadeiro sentido da celebração. É sinal que você não bebeu verdadeiramente desta água, mesmo que você tenha comungado, porque não transformou nada dentro de você. A mulher samaritana voltou transformada. Será que você vai voltar transformado, transformada da celebração deste domingo? Pense nisso com muito carinho e veja se alguma coisa mudou em você. Porque o sentido da Quaresma é esse, é conversão, é mudança de vida, e só essa água viva pode fazer-nos mudar de vida, transformar muita coisa na nossa vida. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço e a minha bênção, e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.